Bom dia, telespectadores do Jornal Simplificando Direito. Bom dia, minha colega. Bom dia. Hoje iremos tratar no jornal de hoje sobre o assunto da redução da maioridade penal. Iniciando aqui o nosso jornal, primeiramente conceituando o que é uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea é uma emenda constitucional imutável. E mesmo através de vias de emendas constitucionais, ela é imutável. E consoante a Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, estão lá cláusulas pétreas. A redução da maioridade penal é um assunto bastante abrangente no âmbito jurídico, não só por operadores do direito, mas pela sociedade em si. Ademais, os inimputáveis por imaturidade penal, eles sofrem através de uma conduta, quando eles praticam uma conduta, eles não sofrem sanções pela lei penal, e sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas socioeducativas. E com isso a sociedade não compreende muito bem, e através disso geram vários conflitos, várias queixas e pugna para a redução da maioridade penal para os 16 ou até mesmo para os 14 anos de idade. Com a vigência do Código Criminal de 1830, a Lei de 16 de dezembro entrava em vigor abordando o discernimento dos atos delituosos praticados por menores de 14 anos, que poderiam ser levados para uma casa de correção, onde ficariam até os seus 17 anos. Já os atos praticados por maiores de 14 e menores de 17 anos poderiam ser cumprido a pena de 2/3, que seriam para os adultos. Em 1940, o atual Código Penal, no artigo 23, estabeleceu que os menores de 18 anos são penalmente irresponsáveis pelos seus atos e estão sujeitos à condição especial. A maioridade penal está estabelecida na Constituição Federal, no artigo 228, onde nela está estabelecida que os menores de 18 anos são inimputáveis. A lei tem que acompanhar o desenvolvimento social, as mudanças de comportamento e a velocidade com que as informações e o aprendizado evoluem. Embora projetada para o futuro, nem sempre a norma acompanha o tempo. O ato normativo, por sua vez, ele precisa e tem a necessidade de ser atualizado para acompanhar aquela nova realidade. Muito se cogita a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Para tal ato, seria necessário uma emenda à Constituição, portanto, uma manifestação dos poderes. Nesse ponto, resta saber se houvesse uma emenda constitucional que reduzisse a maioridade penal de 18 para 16 anos, a mesma estaria violando a cláusula pétrea que defende os direitos e garantias individuais. Tendo em vista a superlotação que se encontra nos atuais presídios do Brasil e o descaso que vem ocorrendo há anos, com a redução da maioridade penal implicaria, em particular para o Poder Executivo, maiores gastos com a ampliação de vagas. Acerca dos argumentos de inconstitucionalidade, há um argumento bastante sólido, embasado no artigo 228 da Constituição Federal, que está estritamente relacionado com o princípio da dignidade humana e pode fazer também uma relação com a questão da tolerância, para que não haja o tolerância zero. A inimputabilidade, assim declarada, constitui uma das garantias fundamentais inerentes ao ser humano e está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, caracterizando assim uma cláusula pétrea. Por fim, percebe-se que há uma cláusula pétrea e dessa forma não há possibilidade de haver alterações, nem mesmo através de emendas constitucionais. Acerca das considerações finais, vale perceber que a criminalidade no Brasil só está aumentando e o número de jovens inseridos no mundo do crime também tem aumentado, gerando discussões entre pais, psicólogos, educadores, legisladores, juristas, enfim, a população em geral. Havendo também contradições acerca de se esses jovens menores têm discernimento e são capazes de entender que os atos que eles cometeram são prejudiciais ao convívio social. É de extrema relevância mencionar e comentar a importância da educação para o melhoramento dessa situação preocupante aqui no Brasil. É esperado do Legislativo e do Executivo
que medidas adequadas sejam tomadas e mecanismos de ressocialização sejam adotados para que haja o melhoramento dessa situação, como eu bem falei, e que a vida desses jovens que estão imersos no mundo do crime seja transformada. É um absurdo mesmo. Uma adolescente de apenas 14 anos, ela procurou a polícia desesperada. Ela disse que foi vítima de um abuso coletivo. E esse abuso teria sido cometido por outras 5 alunas dentro do banheiro da escola. O SBT Brasil começa agora com a história de 8 adolescentes entre 12 e 17 anos apontados como autores de pelo menos 3 estupros coletivos em São Paulo. Quando chegou lá na casa onde ela foi dar um beijo no moleque, ela foi até o banheiro. Quando ela voltou, ela foi tomar a água dela que estava na bolsa, normal. Ele chamou ela para ir pro quarto. Ela falou que não se recorda de mais nada. Quando chegava lá, ele chamava outros garotos. Então era aquele estupro coletivo. Em uma casa de um dos menores encontramos droga, em outra casa nós encontramos remédios. Os episódios viraram caso de polícia depois que vídeos dos adolescentes com as meninas durante as relações sexuais viralizaram nas redes sociais. Um caso que envolve essa temática ocorreu em São Paulo, dia 2 de abril, onde 8 adolescentes foram apreendidos pelo estupro coletivo de 3 garotas. Eles filmaram os abusos e compartilharam nas redes sociais. As vítimas têm 12, 13 e 15 anos e frequentam a mesma escola estadual na região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. De acordo com as famílias, elas não estão indo às aulas presenciais devido à repercussão do caso entre colegas. Pela idade que elas têm, elas foram ludibriadas por serem meninos famosinhos. Achava que era coisa de momento, rolê, amizade. Eles agiram de muito má fé. Hoje minha filha não tem psicológico para ir à escola. Ela fica sofrendo bullying. A gente sabe que isso nunca vai apagar. Que vai ser uma justiça que vai ser feita, mas vai ficar marcada pro resto da vida, diz a mãe de uma das vítimas. Segundo as investigações, um dos adolescentes agia como o recrutador. Ele convencia a garota de matar a aula e acompanhá-la até a casa de uns jovens de grupo. No local, os outros adolescentes participavam do crime e filmavam para compartilhar em grupo de mensagens. De acordo com a polícia, em alguns casos, as meninas foram drogadas. Sobre a investigação dos casos que aconteceram em abril, ele só foi descoberto após de uma das vítimas fazer uma denúncia à direção da escola. Em um dos depoimentos, a mãe de uma garota de 12 anos disse em depoimento que foi chamada à escola para que fosse informada de que 3 vídeos estavam circulando na internet com cenas de sexo em que a menina aparecia. A direção da escola informou que no dia 28 de abril, a menina não havia entrado na escola, data da gravação do vídeo. Depois desses relatos, a mãe procurou a delegacia para registrar a ocorrência contra os adolescentes. Em depoimento, a mãe disse que a filha era sempre convidada por um dos meninos que estuda na escola para cabular a aula e para a casa dele. Disse também que a filha sempre negava, mas naquele dia aceitou. A filha saiu com um colega da escola e foram para a casa do outro amigo dele. Informaram a filha que estavam sozinhos, pois a mãe do garoto estava trabalhando. A menina e o colega subiram para o quarto, o menino começou a fumar maconha e ofereceu a ela, mas ela negou. Logo depois, o menino começou a insistir para manter a relação sexual e a filha negou diversas vezes, até que por fim consentiu. Após isso, outros 2 amigos dele entraram no quarto e a estruparam. Tudo isso foi filmado pelo celular. A mãe disse ainda que a filha não ingeriu bebida alcoólica, bebeu somente água e que ao se encontrar com a filha naquele dia, viu que ela não estava em seu estado normal. Também houve outros depoimentos que relatam casos de outras garotas que sofreram o mesmo na mão desse grupo de jovens. Prosseguindo com o nosso assunto, podemos relembrar e destacar a habitualidade que antigos jornais noticiavam a condenação de atos infracionais cometidos por menores, onde as penas aplicadas eram as mesmas aplicadas a adultos. O caso do menino Valdemiro foi o que alavancou a criação de políticas e leis específicas aos menores de 18 anos.
Essa crescente participação gerou e vem gerando várias discussões nos meios jurídicos e nas diversas camadas da coletividade, onde esse problema gira em torno da tentativa de redução da maioridade do Código Penal brasileiro de 18 anos para 16 anos de idade. Caso que ocorreu no dia 5 de novembro de 2022, onde um adolescente de 15 anos disparou contra 3 colegas em uma escola em Sobral, localizada no interior do Ceará, onde o mesmo portava consigo uma arma de fogo registrada no nome de um CAC, onde felizmente não houve mortes.